Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos hoje oficialmente a primeira semana da Quaresma. Da quarta-feira de cinza, esses dias, nos preparou para o que hoje iremos pegar para a nossa vida. Se nós fôssemos pegar todos os textos de hoje, só os de hoje, chegaria na Páscoa, a gente não terminaria de refletir tudo o que está disposto para hoje. Mas como estamos em período de Quaresma, penitência, reflexão, momento oportuno a gente olhar para dentro de nós mesmos e começar a se perguntar: como está a minha vida? Como está o meu proceder? Quem percebeu dos 3 últimos domingos do tempo comum, Jesus já ia nos preparando para o tempo quaresmal. E hoje, como poucas vezes que ele faz, hoje ele não alisou a nossa orelha. Ele veio já puxar. Porque geralmente o Nosso Senhor, ele arrudeia um pouquinho, vai ele pelas beiradas, aí depois chega. São Paulo que é agressivo, São Paulo chega e já diz logo. Mas Nosso Senhor vai rodeando. Hoje ele resolveu ser um pouquinho mais direto. Porque eu acho que ele diz assim: não, da quarta-feira de cinza para cá, eu acho que meu povo abriu os ouvidos para me escutar. Abriu a percepção da mente para acolher a minha palavra. E aí é da palavra que nós vamos falar. Hoje, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, diz o seguinte: Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Veja, olha o que São Paulo diz. É a palavra da fé. E muitas vezes, isso eu já falei várias vezes, acho que até o fim da minha vida eu vou falar, enquanto a gente não converter o nosso jeito de proceder no nosso modo de evangelizar. Veja São Paulo, essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Veja, ele não arrebanhou tantas pessoas para Deus pelo medo, mas arrebanhou pela fé. Ele anunciou a Cristo para os outros como algo que nós não podemos ter outro caminho a não ser a fé nele. Acreditar nas suas palavras, acreditar nos seus desígnios, acreditar nos seus propósitos. Então é essa palavra de fé
que levanta quem está caído, que alegra quem está triste, que fortalece aquele que está no propósito de viver segundo o coração de Deus. É essa a palavra de fé. É isso que nós devemos fazer no nosso caminho de apostolado. É isso que devemos fazer na nossa caminhada de como peregrinos e missionários, daqueles que se colocam a evangelizar. E aí, durante toda a carta de São Paulo aos Romanos, ele vai falar justamente dessa palavra que é dita, e ele diz: se confessares o Senhor com a tua boca. Então, para poder eu confessar Cristo com a boca, eu tenho que primeiro acolhê-lo no meu coração e perceber se realmente eu quero seguir esse Cristo, para daí eu professar. Por isso, tanto Santo Antônio como São Francisco se preocupam primeiro com nossos atos, para depois usar as palavras. Santo Antônio diz: cessem as palavras, São Francisco diz: cessem as palavras, falem as obras. Santo Antônio já é o quê? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Por quê? O mais importante é o que eu acolho aqui e trago como vivência para a minha vida, somando um pouquinho aquilo que nós escutamos na quarta-feira de cinzas. E é nesse caminhar, que a gente deve começar a nossa avaliação de vida para essa quaresma. Como está o meu modo de falar de Cristo? Como está a forma que eu falo de Cristo? É uma forma apaixonante para quem escuta ou uma forma amedrontadora? Será que eu anuncio um Cristo que eu me apaixonei e quero que muitos se apaixonem? Ou eu peguei Cristo, botei uma roupa de Halloween nele e botei para todo mundo ter medo dele? Então é melhor acreditar nele, porque misericórdia, esse Cristo? Não. Cristo nunca se revelou dessa forma para a gente. Sempre como o ato misericordioso de Deus, feito um homem encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então é isso que nós devemos anunciar. O Cristo que todos os dias no altar e no sacrário nós encontramos em corpo, sangue, alma e divindade. É esse Cristo. Agora vamos passar para o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, muitas vezes a gente só pega o nome dele, né? É o Evangelho das tentações de Jesus. O momento que o diabo foi tentar Jesus. Mas tenta perceber coisas tão simples que de tanto repetir como se fosse a mesma coisa, a gente não percebe o valor que tem isso. Veja como é interessante. Tem muitos cristãos que defendem que o Satanás não sabia quem era Cristo. Tu acha que ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia que ele era Cristo. Se ele soubesse, ele não tinha tentado. É por saber quem é Cristo que ele foi lá. Por quê? Ele sabe que Cristo é totalmente Deus, totalmente homem. Então ele foi pegar Cristo na sua humanidade. Porque veja, todas as tentações que ele ofertou a Cristo são coisas que muitas vezes nós buscamos e não queremos confirmar que é. Entende? Veja, está com fome, depois de 40 dias sem comer. Está com fome? Transforma essa pedra em pão e coma. Aí nosso Senhor diz, segura essas palavras. Na Escritura diz, nem só de pão viverá o homem. Toda tentação que aparece é sempre algo que a gente, como ser humano, busca. Mas quando alguém pergunta, não, eu nunca quis isso. Quer também. Só que a gente não gosta de se acusar na frente dos outros. Então, todas as tentações que estão aqui, que o Satanás ofertou a Cristo, são coisas que o ser humano busca. No silêncio do coração, busca. Do ter. Imagina, Satanás olha para você assim, está vendo aqui todos os reinos do mundo, pode ser seu, só é você me adorar. Eu digo, muita gente, muito cristão que reza o texto todo dia, vai olhar assim, poxa, imagina eu mandar em todos os reinos. Tem gente que pensa, só que ninguém diz. Lembra da quarta-feira de cinzas, do oculto do coração, que o mais importante é o que está lá dentro, não o que eu faço aqui fora, porque às vezes eu falo tanto de amor, meu coração é por ódio. Pronto, é tipo isso. Satanás sabe o que mina no coração de cada um, quais são os desejos gananciosos do coração de cada um, e ele vai lá, naquele cantinho, e oferta a tentação que sabe que você vai cair,
Porque ele quer aquilo que você quer. Muitos pintam Satanás como aquela figura feia, um dragãozão feio de montar as pontas. Não. Se fosse assim, ninguém pecava. Ele sempre se aparenta com uma coisa mais linda, mais atraente, mais fabulosa. É desse jeito. Veja, as tentações aqui. Veja como aconteceu aqui. Ele não veio fazendo zoada, não veio derrubando tudo, não veio fazendo um furdúncio. Não, ele chegou e dialogou com Cristo. Mas Cristo não dialogou com ele. Sabe por quê? Com o mal não se dialoga, com o mal não se conversa. Ele diz uma coisa, nasceu pufo nele. Ele diz outra coisa, nasceu pufo nele, só com a Escritura. Quer ver uma coisa interessante também? Na última tentação de Cristo, Satanás mostra que também conhece a Escritura. Ele leva para o mais alto do templo de Jerusalém e diz: se tu és filho de Deus, se atira daqui, porque na Escritura diz: os anjos te guardarão, não deixar que você se machuque. Veja, Satanás conhece a Sagrada Escritura. E tem muito cristão que fica se vangloriando porque conhece a Sagrada Escritura. Ah, eu conheço a Sagrada Escritura. Começa a jogar para fora um monte de versículos. Versículos. Satanás também conhecia. E tinha um coração convertido a Deus? Não. Então não adianta decorar a Sagrada Escritura. Saber o versículo. Alguém diz uma palavra. Ah, eu sei, capítulo tal de Lucas, versículo tal, pá. Não, isso não é importante não. Lembre, Satanás também sabia. Ele sabia do versículo certinho para pegar nosso Senhor no arrudeio. E nosso Senhor não deixa ele quieto. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A última palavra não é do demônio. A última é a de Cristo. Na sua vida, quem está dando a última palavra? Entende? Quem está sendo a última palavra? E não adianta. Ah, Frei, quer ver? Vamos trazer para o tipo de hoje. Frei, eu sei todo o ofício de Nossa Senhora, todo. Se sumir do mundo, eu escrevo todinho. Frei, eu sei todos os tipos de texto. Misericórdia, providência, Nossa Senhora, bizantino, do coração de Jesus, do amor afável, da bondade, de tudo. Eu sei tudo. Que bom. Frei, eu não perco uma lex divina. Que bom. Mas se tudo isso não te levar a modificar o seu coração e levar você a praticar aquilo que você reza, então está igual o Satanás, só decorando coisas e não praticando nada. Quer ver uma coisa que sempre perguntam a gente? Eu acho que passa para causar intriga. Frei, o que é que o senhor acha da quaresma de se acordar 4 da manhã? Eu não acho nada. Agora pergunta assim: Frei, o que é que você acha de mim que todo dia me acordo 4 horas da manhã para rezar e dentro de casa eu sou puro ódio com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, na igreja não ajudo em nada, mas critico tudo? Me pergunta assim. É mais bonito. É muito mais bonito do que eu questionar se meu irmão de sacerdócio está fazendo certo ou errado. Não, me pergunta sobre a sua vida. Olha, Frei, eu me acordo todo dia, 3 da manhã para exaltar a misericórdia. Pense, todo dia, não perco isso. Mas todo dia também, meu coração é só pedrado nos meus irmãos. Eu só persigo, castigo o povo, julgo, eu sou falso. Me pergunta assim, aí eu vou ter uma resposta. O que tem de gente perguntando se eu concordo ou não com o meu irmão sacerdócio, ele está lá fazendo o trabalho dele. Está sendo um instrumento como qualquer pessoa que se coloca a serviço da missão de Cristo. Mas se pergunte como é que você está fazendo essa quaresma, se está deixando realmente que Deus haja no seu coração. Porque não vai adiantar se acordar 3, 4, meia-noite, não dormir durante toda a quaresma, se você não colocar o coração disposto para receber a graça de Deus. E para que você seja sinal da graça de Deus no mundo. Por isso eu digo, não adianta rezar 1000 Ave Marias, o ofício Nossa Senhora, tudo que for devocional que você tenha paixão, se você não tiver um coração aberto para que a graça de Deus aconteça. Porque aí Jesus vai bater na porta do seu coração e nunca vai encontrar ela aberta. Vai encontrar só uma pessoa que, assim como Satanás, decora palavra, oração, mas não pratica nada do que reza, nem nada do que aprendeu. Então, que durante essa quaresma, se pergunte: Senhor, o que é que eu preciso modificar na minha vida para que a tua graça aconteça?
Senhor, não me deixe com que as minhas orações que eu faço, as penitências que eu estou me propondo a viver, seja feita em vão, seja feita de modo descartável, que me faça somente cumprir tabela. Porque na quaresma tem que cortar isso, aquilo, eu vou cortar, mas que seja realmente a quaresma da minha vida. Porque, uma coisa eu digo, nós não temos mais todo o tempo do mundo para estar brincando com a nossa fé, para estar brincando com o nosso caminho, para estar brincando com a nossa missão. Não temos mais tempo. Não é anúncio do fim do mundo, não. É porque nós não temos mais tempo de brincar mais, não. Já somos grandes já na fé. Já somos adultos, supostamente, na fé. Então, está em tempo de tomar jeito na vida. E buscar não viver mais uma quaresma, mas viver a quaresma da minha vida. Viver a penitência quaresma da minha vida. Viver o meu deserto com Cristo na minha vida. Para que assim, no final da quaresma, eu não diga, vivi mais uma quaresma. Não, mas vivi a quaresma na minha vida. E hoje eu sou a melhor pessoa do mundo. Não melhor que outros, mas melhor do que eu era no início da quaresma. Então aproveitemos esse caminho tão lindo que a igreja nos propõe. Façamos o esforço de não rezar por rezar. Não usar a palavra por usar. Mas que essa palavra encontre abrigo no nosso coração. Que as orações e penitências que fazemos encontrem abrigo no nosso coração e prepare o terreno para a graça do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,